Tá chegando a hora, o Flamengo enfrenta amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite, o Racing lá no El Cilindro. Vai ser uma grande batalha e o Flamengo está a um empate de chegar à sua quarta semifinal de Libertadores em 7 anos. Eu já trouxe um conteúdo sobre esse jogo ontem, hoje é o segundo vídeo pré-jogo para a gente explorar bastante o que pode acontecer taticamente nessa partida, e hoje eu quero falar sobre a forma como o Flamengo tem que criar as suas oportunidades, como é que o Flamengo tem que entrar em último terço, como é que o Flamengo tem que gerar dinâmica ofensiva. Você já viu aí na capa, já dei um spoiler. Tem que trabalhar para que essas jogadas terminem no Arrasca e no Luiz. Bom, gente, acho que é meio óbvio dizer isso, mas a gente vai explicar isso aqui, vamos dissecar, obviamente, detalhadamente, para poder a gente entender por que é que as jogadas têm que terminar nesses dois caras, beleza? Vamos fazer o seguinte então, aquele nosso velho ritual de sempre. Eu vou rodar a vinheta, enquanto isso você está deixando o like e está se inscrevendo no canal. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Todos vocês sabem que o Pedro não estará disponível amanhã para o confronto decisivo entre Racing e Flamengo. Flamengo e Racing lá na Argentina, deve ficar fora aí também pelo mês de novembro quase todo. Será que ele volta para uma eventual final lá em Lima ou onde quer que seja, né? Estão dizendo que não vai mais ser em Lima lá por causa da convulsão social. Mas enfim, ele não está disponível. E aí, o debate que tem acontecido muito nos últimos dias é quem é que pode assumir a função do Pedro. Bom, a gente sabe que tem algumas opções. Uma, Bruno Henrique, não vem conseguindo desempenhar bem, tá brigando com a bola, tá num contexto que ele não gosta, ele mesmo já disse que não fica confortável e de fato eu acho que não faz sentido pela fase do atleta colocar o Bruno Henrique. Juninho é um jogador que pode atacar espaço, pode sim trabalhar ali como essa flecha, sabe atacar muito bem espaço, mas ele não está nada coordenado para fazer isso com os titulares, ele tem pouquíssima minutagem no ano. Então colocar um cara que tem entrado muito pouco em campo numa partida decisiva me parece algo um tanto quanto temeroso. A mesma coisa para o Olacian. É um jogador que eu adoro. Entrou bem contra o Fortaleza, ele tem aquele ódio que eu gosto, sabe? Aquela vontade, aquela gana, ele incendeia. É um garoto muito talentoso, mas aí também tem a questão do comportamento, né? A gente imagina que ele vá conseguir melhorar aquilo que ele tem demonstrado aí como uma fragilidade, que é a questão de cair na pilha, de brigar, de provocar, de passar do ponto, né? Já vinha acontecendo e depois contra o Bahia ele elevou isso a um nível de ser expulso no jogo que o Flamengo já tinha um jogador a menos. O Felipe deu uma oportunidade para ele contra o Fortaleza, mas acho que o Felipe não vai usá-lo nessa partida contra o Racing, porque é um jovem, estamos falando de um confronto num contexto de muita pressão. Tá? Então, embora ele seja talentoso, eu não acho que faça sentido colocá-lo. Então, gente, já dando spoiler, é momento sim de usar o Plata porque ele está mais coordenado para fazer os movimentos que o time precisa fazer amanhã do que qualquer outro. Tá? Eu sei que você pode questionar aí nos comentários, Rafa, mas como é que o Flamengo vai ter um 9 que não mete gol? Bom, gente, o 9 que mete gol no Flamengo é o Pedro. Todos os outros têm uma quantidade baixa de gols. Então, entre eles, o que está mais coordenado para fazer os movimentos que precisam ser feitos é o Plata. Então eu sei que é esquisito você olhar para uma escalação do Flamengo e ver o 9, não o 9 na camisa, né? O Plata veste a 50, mas em função ser um cara que não é goleador, mas é o que tem para hoje. Gente, eu vou até pegar aqui minha colinha que está aqui na minha segunda tela, que eu tenho usado bastante ultimamente, né? O Felipe trabalhou muito nesse ano sem o Pedro. Então existe um Flamengo coordenado sem o Pedro. Retomar o que foi feito antes, não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil, mas existiu um Flamengo sem o Pedro. Vou mostrar aqui para vocês minutagem, tá? O Plata, 2.765 minutos nessa temporada. O Bruno Henrique, 2.810. A maioria esmagadora desses 2.810 minutos do Bruno Henrique são como centroavante. Boa parte desses 2.765 minutos do Gonçalo Plata são como centroavante. Ele jogou também por trás do centroavante, jogou como ponta, mas ele jogou bastante também como esse 9 de mobilidade, 9 de ruptura, como é também a forma como o Bruno Henrique atua. E o Pedro teve 1.984 minutos. Então, não é algo de outro mundo coordenar o Flamengo para jogar sem o Pedro. O Flamengo jogou boa parte dessa temporada sem o Pedro, coordenado para fazer as jogadas terminarem em outros jogadores, muitas vezes o Arrasca. Então é uma questão de retomar isso. Então vamos olhar aqui agora para essas dinâmicas ofensivas que o Flamengo tem que fazer para poder potencializar
Principalmente a Arrascaeta, mas também Luiz Araújo, porque são os dois decisivos desse time aí que vai entrar em campo amanhã. Tem também a opção de usar o Arrasca ou o Carrascal como um falso 9. Carrascal como falso 9 tiraria ele da ponta esquerda, onde ele foi muito bem contra o próprio Racing. Então você vai mexer no que está dando certo? Eu não faria isso. Eu não faria isso. O Carrascal jogou muita bola, sendo esse falso ponta que vai trabalhar como meia, um pouquinho por dentro ali também. Então eu não mexeria no que tá dando certo. E aí tem a possibilidade dele usar o Arrascaeta como esse falso 9. Mas sinceramente, ele quase nunca usou o Arrasca nessa função e não seria num jogo decisivo que ele faria isso, correto? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar então a nossa análise em vídeo. Só lembrando mais uma vez, deixaram o like, se inscreveram no canal, é muito importante que você deixe o like, que você se inscreva e também que você comente e que você compartilhe. Se puder hypar, agradeço muito também, tá? E só lembrar aqui rapidinho para vocês, tem um clube de membros aqui no canal Falando de Tática que é muito legal, tá? Vale muito a pena, a relação ganha-ganha. Clica aqui em Seja Membro, tem um botãozinho lá embaixo da tela ali, ó, Seja Membro. Eu posso te garantir que você vai gostar demais do nosso clube de membros. É um clube de membros que eu projetei para que você tivesse realmente vantagens pagando muito pouco e eu também saísse ganhando. Todo mundo sai ganhando, fechado? Bom, o que que não vai acontecer amanhã em Avejaneda? Esse tipo de jogada aqui, ó, tá? Do pivô sustentando o duelo em força. Só o Pedro sabe fazer isso nesse elenco, tá? Esse tipo de pivô aqui sustentando o duelo em força, só o Pedro é quem faz. Então, isso aqui não vai acontecer, não adianta tentar gerar dinâmica para isso aqui, tá? Tem que ser diferente disso aqui. Isso aqui só o Pedro faz. Gerou em força, acionou o Arrasca e o Arrasca foi potencializado. Tem que potencializar o Arrasca de outra forma. Estamos agora aqui em Flamengo e Bayern. Por que eu estou trazendo Flamengo e Bayern? Porque o Bayern subiu muito a marcação, como vocês estão vendo aí na imagem, marcação encaixada, e o Racing vai fazer o mesmo. Você não vai me dizer aqui nos comentários que a pressão alta do Racing vai ser mais intensa do que a do Bayern, né? Tudo bem que é uma semifinal de Libertadores, tudo bem que o Racing vai estar babando na gravata, vai estar com força total ali, querendo reverter o resultado, tá com um gol atrás, mas calma lá, né, gente? Está falando do Bayern de Munique. Então está falando de um contexto em que o Flamengo enfrentou um time que marca forte e marca alto muito bem. Então a gente pode projetar aqui que o Flamengo vai enfrentar uma marcação do Racing muito forte e tem que fazer o que a gente vai ver aqui agora. Vocês estão vendo aqui a marcação muito encaixada, e aí o que vai acontecer aqui, ó? O Flamengo vai trabalhar e vai construir a partir do homem livre. Tem que fazer isso no jogo de amanhã, tá? Assim como conseguiu fazer em alguns momentos no Maracanã também na quarta passada. A bola vai circular lá pelo lado direito e aí o Plata vai fazer esse movimento aqui, ó, de dentro para fora, para poder gerar espaço para o Arrascaeta. Olha só que legal esse movimento aqui que ele vai fazer. Ele vai arrastar dois zagueiros aqui do Bayern, tá? Ele arrastou dois opositores com um movimento só e gerou espaço para o Arrasca. Esse lance aqui só não deu numa grande chance, só não aconteceu do Arrasca ficar aqui na frente do goleiro nessa jogada, porque esse passe aqui do Wesley foi um pouquinho comprido, passou do Arrasca, aí acabou não dando numa grande chance. Tá aqui mais uma construção, o Rossi com o pé na bola, o Bayern avançado no campo de jogo, tá tentando apertar aqui a marcação. Aqui o Rossi até peca um pouquinho, porque ele não identificou no primeiro momento aqui o Alexandre como homem livre, então ele vai circular a posse da bola aqui primeiro para o Ortiz, que vai trazer essa bola de volta aqui para o corredor central. A bola vai chegar agora sim para o Alexandre, tá? Ele está com bastante tempo e espaço. Então é isso que o Flamengo tem que fazer amanhã, ter lucidez para construir a partir do homem livre e aí começar a gerar espaço através dos movimentos do Plata. Aqui, ó, baixou, atraiu e libertou espaço às costas. Esse movimento aqui que o Plata vai ter que fazer amanhã, e não tem ninguém mais coordenado para fazer esse movimento no Flamengo hoje do que o Plata na ausência do Pedro, tá? Então ele baixou, libertou espaço, vai jogar de primeira. Aqui ele não precisou usar a força, tá? A bola vai voltar aqui para o Alexandre, vai fazer uma bola na profundidade. E aqui você tem o Gerson e o Plata. O que você pode ter amanhã? Plata e Carrascal, por exemplo. E aqui vocês estão vendo que tem muito espaço no corredor central através dos movimentos que o Flamengo fez, em especial o movimento do Plata, que baixou, atraiu a marcação e gerou espaço às costas. E aí a jogada vai prosseguir. E aí quem está entrando aqui na área, nessa jogada aqui, não é nem o Arrasca, tá? Como vocês viram na capa desse vídeo, eu também falei que as jogadas têm de ser trabalhadas pro Luiz, pro Arrasca e também pro Luiz, os dois artilheiros do Flamengo na ausência do Pedro. 20 gols do Arrasca, 12 do Luiz. Então tem que fazer de tudo possível para que as jogadas terminem com esses dois caras. Aqui é o Luiz que está entrando na área, pode ser o Arrasca amanhã também fazendo esse movimento. E aí aqui o Gerson acabou não escorando de cabeça, acabou ficando com essa bola aqui e não aconteceu uma jogada mais perigosa, tá? Aqui, contra o Esperance de Tunísia, o Pedro se movimentando para corredor lateral, deixando o corredor central para o Arrasca. Isso é algo que o Plata sabe fazer muito bem. Então a gente pode ver o Flamengo trabalhando esse tipo de movimento aqui amanhã.
E aí o Jorginho vai conectar no Arrasca, o Arrasca vai ser ali arco e flecha, ele vai fazer o passe pro Varela, vai se projetar para dentro da área, vai entrar aqui o cruzamento, a bola vai chegar pro Luiz, ele vai escorar pro Arrasca e o Arrasca vai fazer o gol. Então é esse tipo de movimento aqui que o Flamengo tem que promover. Tem também essa jogada aqui muito interessante no jogo contra o Ceará, o Plata baixando de novo o Plata baixando, gerando espaço às costas, fazendo passe para trás, o Ortiz vai fazer o lançamento aqui pro Plata, ele vai escorar de cabeça para o Arrasca que está entrando na área. Então, de novo, a geração de espaço para que o Arrasca seja o cara que vai finalizar a jogada. Isso é muito importante no jogo de amanhã, tá? É isso que eu entendo que vai fazer o Flamengo marcar pelo menos um gol. E se o Flamengo marcar um gol, a vida do Racing fica muito difícil. Agora vamos falar um pouquinho do Luiz, tá? Que tipo de dinâmica o Flamengo tem que gerar para potencializar o Luiz? Essa aqui, de um corredor para o outro, tá? Circular a bola de um corredor para o outro. E aí, quando a bola vem para o lateral, o Luiz vai se projetar aqui para esse espaço que eu estou destacando para vocês. O lateral faz o passo para trás. Aqui ainda era o Wesley, né? Amanhã deve ser o Varela. Ele vai ficar nessa situação aqui de 1 para 1. Vai ajeitar essa bola aqui e vai finalizar. Então, essa é a jogada que o Flamengo tem que fazer para tentar potencializar o Luiz. Aqui a gente vai ver uma jogada nesse jogo recente aqui contra o Fortaleza, que o Flamengo jogou mal, mas conseguiu gerar espaço na frente da área nessa jogada aqui. Quando você leva a bola para a profundidade, leva a bola para a linha de fundo, você gera o quê? Esse tipo de situação aqui, o adversário afundando a última linha, correndo para trás. Repara que esses jogadores aí que eu destaquei estão correndo para trás. O corpo está perfilado na direção da própria baliza. E aí o que acontece? Esses caras afundam e fica espaço na frente da área. Olha só a situação aqui, ó, tá? Muito espaço na frente da área. Aqui, quem vai finalizar é o Saul, mas pode ser amanhã uma situação em que o Luiz vai finalizar e aí pode fazer o gol e ajudar bastante a encaminhar a vaga do Flamengo para final da Libertadores 2025. Concordaram? Faz sentido ou não faz? Claro que faz, né? Bom, vamos ver quem que o Felipe vai escalar amanhã. Amanhã eu falo mais sobre escalação, sobre o que o Flamengo tem que trazer de estratégia. Eu vou falar sobre outras questões que o Flamengo pode explorar, outros espaços que o Flamengo pode explorar. Alguns espaços vão aparecer, a gente vai explorar isso bastante no vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã também está muito legal. Estou trabalhando aqui bastante para trazer um conteúdo muito especial para um jogo muito especial. Então, hoje, conteúdo bem especial, bem trabalhado, falando sobre essa entrada em último terço. Ontem também o conteúdo ficou legal, modéstia à parte, o conteúdo dessa semana tá bacana, então aproveita aqui, curte, comenta, compartilha, faz tudo isso para dar aquela moral aqui pra gente, beleza? Até o vídeo de amanhã, abração, valeu, saudações!